Inclusive, eu quero falar com os irmãos que hoje nós começamos o estudo panorâmico do livro de Neemias. E hoje a nossa aula foi uma aula assim muito. Vai ficar chato, né? Porque eu estou dando a aula, mas eu vou falar. Hoje nós aprendemos muito sobre oração. Muito sobre oração. E a gente está percebendo que às vezes a gente não recebe de Deus uma resposta porque a gente ora errado, né? Sim ou não? Então, e nós ficamos hoje só no primeiro capítulo de Neemias e foi uma bênção. Então, eu quero encorajar você. Levanta um pouquinho mais cedo. Irmãos, nós levantamos mais cedo para tanta coisa. Nós levantamos mais cedo para lavar roupa. Levantamos mais cedo para ir trabalhar fora. Levantamos mais cedo para arrumar a casa quando vai chegar uma visita. Levantamos mais cedo por N situações, sim ou não? E por que a gente não pode levantar mais cedo para estudar um pouco mais a palavra de Deus? Não é? Então, quero te deixar essa palavra de encorajamento, tá bom? Em nome de Jesus. Maílson, estou sentindo sua falta. Isaías 43, verso 18. Peraí, que a minha Bíblia fechou. 18 e 19. Acharam? Vou deixar você ficar quietinho aí mesmo, sentadinho mesmo. Nós já oramos pela palavra. Tudo certo, graças a Deus. Isaías 43, verso 18 e 19, está escrito assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova. Diga, coisa nova. Coisa nova. E que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, verso 20. Os chacais e os filhotes de avestruzes. Por quê? Porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Aleluia. Irmãos, Isaías, como eu falei, um profeta messiânico, o ministério dele, ele profetizou mais ou menos por cerca de 40 anos. Durante o reinado dos reis Uzias, Jotão, Acas, Ezequias e Manassés. E a tradição diz que ele morreu cerrado ao meio, né? Então, Isaías era um homem usado por Deus, tremendamente usado por Deus, que Deus usou de várias vezes para edificar o seu povo, para corrigir o seu povo. E aqui nesse texto, Isaías é usado por Deus para trazer uma palavra de esperança para o povo. Porque o que estava acontecendo aqui nesse período? Quando o reino, foi dividido, o reino do norte foi para o cativeiro assírio e nunca mais eles voltaram para Jerusalém. Passou algum tempo, Judá também foi levado cativo, porém para o cativeiro babilônico. E lá eles ficaram 70 anos. E nesses 70 anos, irmãos, de muito sofrimento. Mas o Senhor Deus já havia dito que haveria um dia que eles seriam levados para o cativeiro e ficariam lá 70 anos, porque Deus haveria de corrigi-los. E aí, então, é nesse período aqui que Isaías traz aqui essa palavra para o povo de Judá aqui, né? Isaías fala assim que não era para eles ficarem lembrando das coisas do passado, porque Deus estava fazendo uma coisa, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Deus colocou essa palavra no meu coração para dizer para você: fica esperto, porque Deus está fazendo uma coisa nova. Deus tem uma coisa nova para fazer na sua vida. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Deus tem uma coisa nova para fazer na sua vida. Amém ou não amém? Então veja bem, irmãos. Eles estavam lá, você vê que Deus, ele mexe aqui com o tempo. Deus, ele fala do passado, mas ele também fala do presente
para o Salmo 137, mas deixa aberto aí em Isaías 43. Salmo 137. Esse salmo é um salmo do cativeiro. Salmo 137 diz assim, ó. Diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se recebe a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Então você percebe aqui que eles estavam lá na Babilônia, mas com a mente lá em Jerusalém, né? Estavam ali lembrando de Jerusalém, lembrando dos tempos que eles cantavam para o Senhor, e os opressores deles ali, os babilônios, eles falavam: canta pra gente uma daquelas canções que vocês cantavam lá na terra de vocês, né? Cantem com alegria. E você sabe, o povo de Israel é o povo mais feliz da terra, mais festeiro da terra, né? Tem festa para mais de metro, não é assim? Então, irmãos, eles ficavam lembrando lá, em 2 Crônicas 20, vai falar de uma situação muito interessante que nós não vamos ler lá, não. Vai falar de uma vitória que Deus deu para o povo. E que, se eu estivesse lá na Babilônia, eu ia ficar lembrando disso. Então, os amonitas, os moabitas e os meunitas levantaram guerra contra Judá. E aí, o rei daquele período era Josafá. E o que ele fez? Reuniu o povo tudo na porta do templo e eles começaram a orar a Deus, a buscar o Senhor. E aí, o texto vai dizer que o Espírito de Deus veio sobre o levita e o Senhor então deu para ele uma promessa, dizendo: olha, não tenham medo, porque essa peleja aí eu vou pelejar. Vocês vão ficar parados e vocês vão ver o livramento que eu vou dar para vocês. Ou seja, sem fazer nada, vocês vão ter vitória. E aí, irmãos, eles começaram a cantar, os levitas felizes, começaram a cantar e tudo. No outro dia, que era o dia da batalha, então, eles vão. Sai dele. Ai, onde eu estava, Jesus? Então, no outro dia, eles louvando a Deus, o rei chama o povo, encoraja o povo, né? Lembrando o que Deus falou. E aí, irmãos, eles estão louvando a Deus, colocam os levitas na frente para ir louvando ao Senhor, cantando cânticos de louvor ao Senhor. E quando chega ali no lugar da batalha, a visão que eles têm é essa: corpos forrando o chão. O que o Senhor Deus fez? Ele confundiu os inimigos e fez com que um lutasse contra os outros. Então, os inimigos que estavam vindo contra Judá começaram a lutar entre si e eles mesmos se exterminaram. Então, quando Judá chegou ali, a vitória era completa, irmãos. O que eles tinham que fazer agora? Pegar os despojos. E o texto vai dizer que o despojo era tão grande que eles não deram conta de levar tudo para casa. Então eu penso que eles estavam lá na Babilônia lembrando de situações como essa. Situações de vitória, né? Lembrando, puxa vida, quando o Senhor estava no nosso meio, quando o Senhor operava, puxa vida, quando a presença de Deus estava no nosso meio, vivemos tantas vitórias. Imagina ali eles contando, lembra aquele dia, daquela batalha? Vocês lembram como foi o livramento de Deus? Nem sequer suamos para alcançar a vitória naquela batalha. Ficamos parados e vimos o livramento do Senhor. Ah, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura
que você precisa ter a sua mente formatada dessa forma. Você precisa saber que da sua vida, quem cuida é Deus. É Deus quem trabalha em favor do seu povo. O Senhor Deus, ele fala aí no verso 19 de Isaías 43. Confere comigo aí. Deus está falando assim: eis que faço coisa nova. E aí a minha pergunta é: quem é que está fazendo coisa nova, irmãos? Quem? Eu quero ser melhor nesse negócio aí, tá bom? Me ajuda para eu ficar empolgado. Quem é que está fazendo coisa nova? Deus está fazendo coisa nova. Então você precisa entender que quando é Deus que faz a coisa, tenha certeza, vai acontecer vitória na sua vida. Porque é Deus que está fazendo. Meus irmãos, e quem é esse Deus que está dizendo que Ele faz? Esse Deus é o mesmo que disse assim: quando eu estou operando, não há ninguém que me faça voltar atrás. Quando sou eu que falo, ninguém vai voltar a minha palavra atrás. Esse Deus, irmão, o mesmo Deus que abriu o mar e que fez o povo passar a pés enxutos, o mesmo Deus que fez brotar água da rocha, o mesmo Deus que fez milagres poderosos no deserto, é o mesmo Deus que está dizendo: sou eu é que faço, é eu que estou fazendo, eu que estou trabalhando. Então deixa eu te falar uma coisa: se é Deus que está trabalhando, tenha calma, a vitória está a caminho. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando Deus faz, irmãos, quando é Ele que está trabalhando, a gente pode celebrar, porque a vitória é certa. A vitória é certa. E o que Deus está fazendo? Ele mesmo fala aí no texto. Deus está fazendo uma coisa nova. Então, esse Deus que trabalha, esse Deus que cuida da vida do seu povo, esse Deus que está envolvido na história do seu povo, e você é povo de Deus. Tem povo de Deus aqui? Mas tem povo de Deus aqui vivo mesmo? Vivo! Glória a Deus. Esse Deus que está fazendo, o que Ele está fazendo é algo novo. E algo novo é algo inédito. Acabei de me lembrar de uma referência bíblica que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. É isso que Deus está preparando para aqueles que o amam. Coisa nova, irmãos. Coisa que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o coração não experimentou. Coisa nova. Deus, o nosso Deus, é um Deus de coisas novas. O Senhor Deus, lá no Éden, Ele fez o homem, o ser humano. E o ser humano, o pecado, entrou na nossa história e então, não vivendo com a humanidade desde então. Mas Deus, na sua sabedoria, irmãos, Deus
você, mas eu vivo tudo isso: deserto, sequidão, solidão, prova, tentação. Eu vivo. E está tudo bem, faz parte da nossa história. Mas presta atenção. Mas depois de cada batalha, depois de cada deserto, depois de cada perseguição, de cada situação de desgosto, irmão, haverá um novo tempo. E que tempo é esse? O tempo da vitória, porque ela é certa, ela virá. Então, não tem problema, pode vir a luta que for. Né? Nós cantamos aqui na canção Carinho de Barros, né? Venha o que vier. Né? Como que é o refrão? Haja o que houver, e venha o que vier. Aleluia! Pode vir o que for. Eu sei como diz Jó. O meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará em meu favor. Pode vir o que vier contra a minha vida. Todavia, o meu Deus é um Deus que faz coisas novas. E este ciclo vai passar na minha vida. Aleluia! Porque, irmãos, ninguém vive o inverno eternamente. A primavera está logo ali. A primavera está logo ali. Eu estou num tempo assim de primavera. Então, novas batalhas virão. Amém? Amém. Ou não? Novas batalhas virão. Você pode falar bem forte comigo. Novas batalhas virão. Mas deixa eu te falar uma coisa. Virão também novas vitórias. Virão novas expectativas. Virão novas tendências. Virão novos sonhos. Virão novas conquistas. Virão novas forças. Virão novos sorrisos. Novas amizades. Novos começos. Haverá algo inédito acontecendo na nossa história. Aleluia. Irmãos, é no deserto que Deus manifesta o seu poder. Não tem na história do povo de Israel um período onde Deus manifestou tão fortemente milagres poderosos como no deserto. É no deserto que a água sai da rocha. Aleluia! E o que o Senhor Deus prometeu aqui, irmãos? Ele prometeu aqui, olha o que ele fala. Que ele vai fazer no deserto e vai para um caminho. Porque no deserto, quando eu fui para a África, eu estive no deserto, e você dá um giro de 360, eu não sou boa com o número não, gente. 360 graus, você dá um giro assim, e tudo, a paisagem que você olha é a mesma. O cenário é o mesmo. E não tem um caminho. É só areia. Né? Então aqui o Senhor Deus está falando aqui, o que ele vai fazer no deserto? Ele vai colocar um caminho no deserto. Ou seja, no deserto ele vai dar direção. No deserto ele vai mostrar o caminho para a gente andar. Aleluia! Mas não é só isso, ele fala que no deserto também ele vai colocar rios. Olha que bênção. Irmãos, está no plural. Rios. Um rio só já estava bom, né? Mas ele vai pôr rios. Sabe, irmãos? Eu tenho aprendido com o Senhor que nesses tempos de lutas que a gente vive, a gente não pode esquecer de uma coisa. Que no processo é terrível. O momento do processo é tenebroso. E muitas vezes a gente vive o processo sozinho, calado. Não é assim? Mas nós precisamos pensar no final do processo. Porque a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E lá no final do processo, além de ter a vitória da situação, irmão, nós chegaremos no final da prova transformados em outra pessoa, uma pessoa mais forte, mais
fazer uma endoscopia. E por algum motivo eu não olhei o exame. Eu sou assim, eu pego o exame e já olhei, né? Porque de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Aí eu fui abrir o exame, eu sempre abro. Mas esse eu demorei alguns dias para abrir, não sei explicar por qual motivo. Mas aí comecei a sentir um incômodo, o Luiz colocou o exame em cima da mesa, e eu senti um incômodo para ler aquilo. Eu falei, tá, deixa eu ler esse negócio aqui, deixa eu ver o que tem aqui. Eu já havia feito outras endoscopias ao longo da minha vida. Quando eu abri aquela endoscopia, irmãos, mas foi um frio que me subiu na espinha, porque a imagem estava totalmente diferente das outras que eu já tinha feito. Meu estômago estava escuro, a imagem estava escurecida, marronzada, assim, sabe? E sem eu ler, eu dei aquele frio na espinha, eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí fui lendo lá, resumindo, eu estou com uma inflamação bem intensa no estômago e tudo, mas no primeiro momento tem lá umas palavras diferentes, né? Metaplasia, não sei lá o quê. Eu, nossa Deus, esse negócio de aplasia, é câncer esse trem. Misericórdia. Falei nada lá em casa, mas fiquei caladinha, assim, com a minha mente no Senhor. E eu tracei um caminho para mim, assim, meu Deus, e agora como é que vai ser? Eu vou ficar caladinha, não vou falar nada para ninguém, vou falar nada, não vou falar nada com o pastor Júlio, vou falar nada com ninguém. E cada não, com o pastor Júlio eu vou falar por causa do ministério. E fiquei, perdi a paz, assim, na minha mente, pensando. Aí já pensei, nossa, daqui a pouco eu não vou poder mais pregar, eu não vou mais poder ganhar aula para Jesus, eu não vou poder mais fazer nada, e minha vida encerrou ali na minha cabeça. Mas depois pensando, eu falei, mas espera aí. Eu não sou sozinha nessa terra, não, gente. Eu tenho um pai. Ele cuida de mim. E se tiver que vir uma doença grave, que venha a doença grave. Porque o Senhor é quem está cuidando de mim. E Ele que está escrevendo a minha história. Ora. E aí, irmãos, a paz entrou na minha alma, sabe? Aquietou minha alma. Eu descansei no poder de Deus. Não tem nada de doença grave, não. Você entendeu, né? Foi só a minha cabeça perturbada mesmo, né? Porque às vezes a gente esquece que Deus é poderoso. A gente esquece que o Deus que a gente serve criou o céu e a terra, o mundo e tudo o que nele existe, irmãos. O nosso Deus criou tudo pela palavra. Basta uma palavra de Deus. É só Ele liberar a palavra e pronto, tudo está estabelecido. Então, para
você aplaudir, você precisa deixar claro para quem que é. Porque senão eu fico envaidecida achando que é para mim. Amém? Então vamos fazer de novo. Você pode dar um forte aplauso em Jesus? Então, para o Senhor Deus, o verso 18 está dizendo assim: não lembre das coisas passadas. O que o Senhor está falando? Vocês precisam apagar esse passado de vocês aí. Porque vocês estão presos nesse passado. E preso no passado pode ser uma coisa ruim? Pode. Mas também pode ser uma coisa boa. Né? De manhã eu dei um exemplo. Vamos imaginar que uma mulher, vou dar o nome para ela de Josefina, né? Josefina casou com um nome muito ruim. E ali ela viveu a vida toda com esse marido, uma vida ruim, né? De muita lágrima, muito sofrimento. E aí ela crente em Jesus e orando a Deus: ô Jesus, tem misericórdia na minha vida. Esse homem desse jeito. Podia ser o Clementino também, né? Não precisa ser Josefina, pode ser Clementino também, inverter esse passado. E aí eu vi a pessoa falando com Deus para mudar a pessoa, para transformar o jeito que eles vivem e tudo. E aí o Senhor Deus, na sua soberania, não muda aquela pessoa, mas resolve tirar ela dessa terra. Aí a pessoa lá em questão sofrendo está livre, ficou viúva. Aleluia! Então, ela vê naquele sofrimento, ela pensou o seguinte: casamento não presta. Eu não quero saber de casamento nunca mais na minha vida. Mas lá nas orações dela, ela falava: ô Senhor, eu queria tanto ter um casamento feliz. Eu queria tanto ser realizada nisso, naquilo. O que eu sonhei foi isso aqui, aquilo ali. E aí Deus então começa a trabalhar para ela viver aquilo que ela está querendo. Deixou ela viúva. E agora ela está com a oportunidade de viver uma coisa nova. E aí o que ela faz? Deus me livre. Não quero não. Aí chega um varão abençoado, né? Cheio da unção de Deus, conhecedor da palavra, um homem que anda com Deus nessa terra, tem ministério, né? Como diz os pentecostais, ora em mim que sapateia. Então, aí o que a Josefina faz? Deus me livre, nunca mais eu caso nessa vida. Ou seja, Deus tem um projeto para ela na frente, para ela ser feliz, mas ela não abre mão de reconstruir na cabeça dela aquela vivência ruim que ela teve. E pode ser diferente também. Pode ser que a pessoa no passado teve uma experiência tão maravilhosa. Nossa, que casamento feliz. Nossa, que bênção. Ai, eu vivi tudo que eu podia. Foi bom demais. E aí agora ela tem uma oportunidade, porque está viúva ou viúvo, e tem diante dela uma outra oportunidade, mas ela não se permite ir para o novo, porque ela está presa no passado. Mas foi uma coisa boa, mas que ela está presa lá. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então presta atenção, Deus está falando aqui, olha, não permita ser influenciado pelo seu passado a tal ponto de comprometer o seu futuro. Nós precisamos abrir o coração para as coisas que Deus quer fazer na nossa vida, irmãos. Isso em todos os níveis. Eu vivi isso no âmbito da amizade. Eu tinha uma amizade muito intensa, muito forte, muito de Deus mesmo. E vocês não têm noção do tanto que eu sofri quando o Senhor resolveu mexer nessa situação na minha vida. Mas assim, chorava horrores de saudade daquele relacionamento, daquela irmã, né? E falava com Deus: Senhor, eu preciso de amigo. Mas eu queria aquela pessoa, por causa do caminho que a gente já tinha construído. Até que um dia, irmãos, acho que Deus pensou e falou: deixa eu dar uma palavra direta para vocês. E o Senhor falou comigo assim, numa festa. Ele falou comigo assim: olha, usou uma pessoa e a pessoa falou: Deus está me dizendo, pastora, que você sente falta de calor humano, de amizade. Que Deus está dizendo que Ele vai trazer pessoas assim para estar ao seu lado, para caminhar junto com você. Você precisa ficar atenta, para que quando essa pessoa chegar, você possa acolher ela na sua vida. Olha,
uma profecia para eu entender que eu precisava viver uma coisa nova. E hoje eu tenho outras amigas, louvado seja Deus. Deus construiu outras coisas na minha vida a partir dessas novas amizades. Então nós precisamos nos abrir para o novo. Então para de ficar com a sua mente presa no passado. Aqui tem gente, por exemplo, e aí de manhã eu falei isso, mas eu vou falar agora. Tem gente presa no período que a gente viveu de célula, por exemplo. Ei, já passou essa fase. Se foi bom, se foi ruim, passou. Agora é Cristo. Amém? Vamos viver uma nova fase, irmãos. Uma nova proposta de Deus para nós. Vamos viver um tempo novo. Porque Deus está fazendo coisa nova. Fala para a pessoa que está do seu lado. Desconecte do passado. Amém? O apóstolo Paulo, ele falou assim para nós. Deu exemplo assim para nós. Oi? Ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Para trás ficam. Tem que esquecer, irmãos. Esquecer. Quem vive de passado é museu. Nós não. Nós somos o povo de Deus. E Deus tem novos projetos para nós. E é no novo, irmãos, que o cenário muda. Você vê o cenário que Deus descreve aqui, é um cenário de deserto, é um cenário de ermo. Mas você vai pensando, agora esse cenário já vai ter um caminho. O texto não fala, mas eu posso conjecturar. Se tem água, possivelmente vai nascer uma florzinha ali naquele caminho. Vai, não vai? Vai nascer um verdezinho, uma árvorezinha, um arbustozinho ali. Agora vai ter água no deserto. Então, o cenário vai mudar. Aleluia. E quando o cenário mudar, nós precisamos estar com o coração aberto para receber o novo de Deus. Irmãos, eu quero viver tudo que Deus propôs para mim. Tudo. Tudo mesmo. Você quer ver? Senhor. Mais forte. Senhor, eu quero as coisas novas que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, eu estou animado com o que o Senhor vai fazer. Mas isso é verdade ou mentira? Se anime com o que Deus vai fazer. Porque o que Ele vai fazer é poderoso. Aleluia. Então, tem expectativa nas coisas que Deus faz. Se nós vamos ter aqui no campanha, agora em julho, esse mês nós estamos fazendo campanha aqui, nas quartas-feiras, sobre a vitória nossa por meio de Jesus. Né? Estamos falando de vitória. Então, abra seu coração e venha aqui com expectativa. Porque Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Às vezes você está lá em casa, envolvido na sua derrota, nas suas lutas, e Deus está aqui falando coisa nova, trazendo novos promessas, falando de vitória, e você está em casa, debaixo do cobertor, de cabeça baixa. Ei, acorda! O Senhor Deus fala assim aqui no texto, ó, verso 19. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Deus faz uma pergunta. Eu não sei se você já percebeu, mas eu te faço uma pergunta. Deus está fazendo coisa nova nessa igreja. Quem já percebeu que tem algo novo por aqui? Aleluia! Aleluia! Então Deus está fazendo coisa nova. Deus está perguntando. Ei, vocês não estão percebendo, não? Eu estou trabalhando. Vocês não estão percebendo, não? Eu estou fazendo coisa nova. Presta atenção. Deixa eu te falar uma coisa muito séria nessa noite. Se você não se abrir para o novo de Deus, você será transformado em um simples contemplador. Porque você vai
expectativa sobre aquilo que Deus está fazendo aqui na nossa igreja. Aumente a sua expectativa com as coisas que Deus vai fazer na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho. Talvez você fique assim, quando eu trabalhava naquela empresa, meu salário era X, agora eu estou aqui nessa, meu salário é menos X. É menos X. E você está lá preso. Calma. Deus sabe o que está fazendo. E Ele está cuidando da sua vida por inteiro. Amém? Então, presta atenção aqui. O Senhor Deus fala assim que o que Ele vai fazer, o novo, é tão poderoso que vai mudar o cenário. E me chamou a atenção o texto que Ele falando que até a criação vai celebrar o que Ele está fazendo. Ele fala assim, os animais do campo me glorificarão. Os chacais e os filhotes de avestruzes. E ele fala por quê? Porque porém águas no deserto e rios no ermo. E para quem ele vai fazer isso? Não é na vida dos animais, é na vida do povo dele. O que eu aprendo com isso, irmãos? O que Deus vai fazer na minha vida, na sua vida, nós que somos povo dele, aqueles que estão fora do povo de Deus, vai celebrar as nossas vitórias, aleluia. Vai olhar para a nossa vida e vai falar, nossa, Deus realmente é Deus na sua vida, né? Amém? Você recebe essa palavra? Aleluia. Então, eu quero fazer um ato profético com você nessa noite. Eu quero te encorajar a aumentar a sua expectativa, porque talvez você está aqui na igreja, sua família não está aqui. Isso é um instrumento de uma situação que te traz dor, que te traz tristeza. Deixa eu te falar uma coisa. Aumente a sua expectativa, porque Deus está fazendo coisa nova. Talvez a sua liderança no aprisco, você está olhando e está